Amados, eu tenho lido o provérbio, claro que não vou pregar aqui dentro do texto, nem dos versículos aqui citados, mas eu li apenas para que a igreja entenda que nós precisamos de instrução. Salomão disse: dá instrução ao sábio, ou seja, até o sábio precisa ser instruído, até o sábio precisa ser instruído, entendeu? Então, dá instrução ao sábio para que ele cresça em entendimento. Ensina o justo a sabedoria para que ele possa crescer. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo está na prudência. Nós estamos abordando já há algumas terças-feiras uma série de assuntos muito importantes. Nós começamos aqui a falar sobre aborto, e eu falei uma dessas terças-feiras passadas, falamos sobre aborto com a igreja. Mostramos aqui não somente na visão bíblica, mas também na ótica da própria genética, da própria ciência, também da embriologia, ciências que estudam e tratam da vida. Nós mostramos aos irmãos que é pecado, ainda que o Ministério Público ou o Supremo Tribunal Federal tenha aceitado e concordado de que até aos 3 meses de vida uma criança pode ser abortada. A Bíblia não concorda com isso, e nem mesmo a própria ciência, porque a vida começa na concepção. Então já falamos sobre isso. Na terça-feira passada nós falamos sobre OVNI, objetos voadores não identificados, que também está aí na mídia. A NASA está com todos os seus esforços lutando para tentar provar que Deus não existe e que a Bíblia mente. Existem 2 objetivos principais na NASA: provar que Deus não existe e provar que a Bíblia mente. Entendeu? E é interessante que nós já estamos no ano de 2017, e com toda a ciência que existe, até hoje ninguém, repito, ninguém conseguiu desmentir uma sequer verdade científica da Bíblia. Todas as verdades científicas da Bíblia estão comprovadas ser verdades e estão claras e evidentes, com muitas e infalíveis provas. Isso porque a palavra de Deus, ela é infalível. Por isso é a palavra de Deus. Só um Deus infalível pode ter uma palavra tão poderosa como esta. Então nós falamos aos irmãos aqui sobre OVNI, objetos voadores não identificados. Mostramos aos irmãos não somente à luz da Bíblia e à luz da própria ciência, que os ufonautas modernos, na verdade, não passam dos mesmos demônios da antiguidade. São demônios. Quem diz isso são os próprios pesquisadores. Um deles, Berthold Schwarz, um dos maiores pesquisadores franceses, declarou abertamente que, para ele, estudando essa área há mais de 40 anos, ele tomou a seguinte definição de que os ufonautas, ou seja, uma tripulação OVNI, é a mesma concepção de demônios. E Paulo diz em Coríntio que o diabo tem poder para se transformar em anjo de luz, quanto mais no ET ou no que for, tá certo? Então, guarde bem, quando alguém falar para você: eu vi um ET, eu vi, diga assim: não, eu não duvido que você tenha visto, só que não é ET, é demônio, tá certo? Porque não existe vida em nenhum outro planeta. Eu mostrei para vocês a luz da Bíblia também, eu não posso voltar a esse assunto. Hoje o negócio é um pouquinho mais sério, porque hoje eu quero falar sobre depravação moral. E quero aproveitar para falar sobre homossexualidade, tanto masculina como feminina. E eu quero trabalhar isso aqui não somente na visão bíblica,
Até porque tudo que a gente, quando a gente vai abrir a boca, pastor G, para conversar com alguém, as pessoas já falam, mas vocês, qualquer coisa, a Bíblia, e a Bíblia foi homem que escreveu, né? Esses dias um bonito falou para mim, eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia foi homem que escreveu. Eu falei, você queria que fosse uma jumenta? Imagina uma jumentinha sentada num banco escrevendo, só para o bonito acreditar, entendeu? Eu perguntei para ele, quem foi que Deus fez segundo sua imagem e segundo sua semelhança? Se Deus criou o homem para o seu louvor e para a sua glória, e diz a Bíblia ser ele a coroa na criação, Deus vai usar outro para escrever a Bíblia? É evidente que Deus usaria o homem. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Então, eu preciso de falar sobre isso também, um pouquinho aqui à luz da própria ciência. Vamos tratar um pouquinho aqui da própria genética, entendeu? Da questão biológica. Vamos tratar esse assunto. Mas eu quero já começar falando aqui da depravação moral em que não somente o nosso país, o Brasil, mas o mundo encontra-se mergulhado em uma verdadeira depravação moral em todas as áreas, né, não é? Não somente agora, o negócio aí é lava-jato, roubo, milhões e milhões, né? Gente de todo lado que você nem esperava estar lá mergulhado em tanta roubalheira, em tanto lamaçal, estão lá evidentes e hoje sendo apurados dia a dia, e cada dia tem uma notícia nova, tá certo? Mas pior que isso ainda é a depravação moral na questão da sexualidade. O negócio hoje está muito complicado, bastante complicado. Hoje você vê nas escolas, por exemplo, os professores dizendo, hoje nós vamos dar aula de segurança, de sexo com segurança, para criança de 9 anos, 10 anos, aula de sexo com segurança. Quer dizer, não se prega contra a prática sexual antes do casamento, não se ensina isso. Aliás, hoje, falar em virgindade é motivo de vergonha. O que era honra antigamente, hoje é motivo de vergonha. Um rapaz que, se ele chegar para a escola com seus 15 anos, 16 anos, se ele falar para o seu amiguinho que ele nunca beijou, eu estou falando beijar para pegar mais leve. Estou sendo light. Estou sendo light. Você pode ter certeza que ele vai ser taxado na escola como pega ninguém. Você está entendendo? A menina aos 15 anos, 15 anos, já estou velho demais, 13 anos, entendeu? Na escola, se ela falar que ela nunca beijou, estou sendo light, estou sendo bem, entendeu? Já é motivo de piada. As meninas já olham para ela como piada. Pode ter certeza que o pai dela, a mãe dela, deve ser um quadradão, um bestão. E aí começam a se dar aula de sexo com segurança para criança de 9 anos, de 10 anos. Isso, para nós que somos cristãos e que conhecemos a lei de Deus e o que a Bíblia fala sobre isso, e nós sabemos o quão grave é. Aliás, a própria sociedade, pastor Gil, obreiros, irmãos que estão aqui nesta noite, a própria sociedade, ela tem colhido frutos do mais baixo nível, por causa dessa chamada liberdade, que não é liberdade, que é libertinagem, e que está estabelecida em toda a sociedade. Hoje criança, 12 anos, 13 anos, vira a noite do pancadão. Hoje a mãe pega a sua menina de 9 aninhos, já ensina ela a dançar o funk, entendeu? Já ensina ela a dar as primeiras reboladas. Diga para quem está ao teu lado, diga para o teu irmão assim, depois querem reclamar. Entendeu? Querem reclamar do crescimento
de tanta coisa que está crescendo, entendeu? Que claro não justifica, mas que a Bíblia é bem claro dizendo que um abismo chama outro abismo, e nós, a igreja do Senhor, não podemos nos conformar diante de tal atitude, não é? Hoje, por exemplo, no Brasil, só no Brasil você vê isso que eu vou falar aqui. Só no Brasil é que existe programas infantis sendo apresentados, por exemplo, por mulheres que são sexual. Só no Brasil se vê isso. Mulher sexual apresentando programa infantil. Num lugar sério, por exemplo, nos Estados Unidos, a sociedade cai em cima, gente. Deixa não. Não deixa não. Sexual apresentar programa infantil, não deixa não. No Brasil, que é um país que tudo pode, infelizmente, permite, e aí mais tarde tem uns sérios problemas, tá certo? Hoje em dia, 3 horas da tarde, você liga a televisão, você vê coisas 3 horas da tarde que antigamente só podia ser visto 3 horas da manhã, meia-noite, 1 hora da madrugada. Hoje você vê 3 horas da tarde, você liga lá, sua pouca vergonha, liga para o teu irmãozinho, e a igreja não pode se calar diante disso. Não podemos. Hoje você vai ver na televisão, por exemplo, deixa eu só dar uma passada nisso aqui que eu quero ir para o outro lado mais forte. Você vai assistir propaganda nas televisões. Já viu como que é as propagandas? Você vê lá, propaganda de chinelo, mulher pelada. Aí acabou a propaganda do chinelo, vem propaganda do chuveiro, mulher pelada. Aí passou a propaganda do chuveiro, vem propaganda de pia, mulher pelada. Aí passou a propaganda da pia, lá vem a propaganda da vassoura, mulher pelada. Aí vem propaganda de cerveja, mulher pelada. Aí vem propaganda de lata vazia, mulher pelada. O objetivo, toda propaganda, você pode ver, aí vai passar propaganda de shampoo, mulher pelada. O que tem a ver a cabeça? O corpo. Shampoo é para onde, irmão? Como diz o Marcelo Rezende, no mundo que eu criei, shampoo é para a cabeça. Então logo deve se filmar só a cabeça, não é? Não. Propaganda de shampoo tem que passar o corpo inteiro da mulher. Entendeu? É tamanha a aberração em todas as áreas. E os nossos filhos estão sendo bombardeados o dia inteiro através dessa pouca vergonha, dessa miséria, dessa porcaria chamada mídia, que está querendo que a igreja do Senhor, os evangélicos, engula isso goela abaixo, sem falar nada. Pois eu quero dizer uma coisa que, pelo menos eu não sei no lugar, mas Peruíbe, se depender de mim aqui, nós vamos bradar contra isso, porque a Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo, e a Bíblia ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é casa de exposição. Amém? Diga para quem está do lado, minha irmã, diga: meu irmão. Se você está sentado perto do irmão, fala irmão. Se você está sentado perto do meu irmão, fala irmão. Diga: meu irmão. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é para ser exposto. Oh, glória a Deus. Amém? Só quem está me entendendo, deixa eu já passar aqui. Não estou falando nem de novela, que é tudo a mesma coisa. Novela, tudo a mesma coisa, viu? As turmas começou uma novela boa, é tudo a mesma coisa. Escuta, eu só preciso assistir 3 capítulos para saber como é que ela vai terminar. O bonito começa casado com a feia, e do outro lado tem uma bonita casada com feio também. Você pode ter certeza que no final a feia vai largar a bonita vai largar o feio, e o lindo vai largar a feia, e os dois, os bonitão, vão ter na casa. É tudo a mesma pataquada. É tudo a mesma. Você está entendendo? Assista a novela. Dificilmente, raramente você vê na novela um casal começando